Olá, aluno do nono ano da Escola Municipal Dominguinhos Pereira. Nós vamos iniciar a correção, o comentário do bloco 3 do quarto plano de estudos remotos. Nesse bloco 3, nós temos uma interpretação de texto que fala sobre a liberdade de expressão versus discurso de ódio, que é uma temática muito presente nos dias atuais, porque está relacionada ao posicionamento crítico. Então, nós temos um limite muito sensível entre a liberdade de expressão, ou pelo menos aquilo que é chamado de liberdade de expressão, e o discurso engajado de ódio e discórdia na sociedade. Questão 1. No primeiro parágrafo, a autora fala que a liberdade de expressão é um direito fundamental do homem. Para fortalecer essa ideia, qual discurso de autoridade ela cita? Então, ela vai se valer da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Federal, que são dois documentos de autoridade que determinam as ações porque tem valor legal. Questão 2. Por que no Brasil a liberdade de expressão está ligada à redemocratização, segundo a autora? Porque nós tivemos um período no Brasil em que houve a ditadura militar e o ato de se expressar livremente nessa época, ele era muito complicado, era cerceado e havia violência, perseguição, deportação. Então é como se essa liberdade tivesse sido tolhida por um tempo. Na questão 3, pelo que foi exposto pela autora no texto, qual a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Então, ela vai estabelecer essa diferença. Olha aí, segundo a autora, a Constituição Federal Brasileira define a liberdade de expressão como que livre manifestação do pensamento, de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença, sendo vedado o anonimato. E o discurso de ódio é o quê? É aquele que acontece quando há nas manifestações de atos e pensamentos ofensas e discriminações, como ataques racistas, homofóbicos e preconceituosos dentro e fora da internet. Claro que com a internet a gente sabe que houve uma ampliação da difusão do discurso de ódio. Questão 4. A autora usou vários tipos de argumentos. Prestem muita atenção nos tipos de argumento que vão estar na nossa provinha de sexta-feira. Exemplifique quais foram os argumentos que representam. Primeiro, exemplificação. Que exemplo ela usou? Ela usou a citação, ela citou os exemplos de ataques sofridos pela jornalista Maria Júlia Coutinho e pelas atrizes Cris Viana e Thaís Araújo. Tá aí o trecho copiado. Causa e consequência. Então, nós temos quando ela diz que por vergonha de assumir os preconceitos que tem e por medo das consequências que isso pode trazer, muitas mensagens que disseminam ódio são anônimas. Olha aí o trecho que vai exemplificar a causa e a consequência. Discurso de autoridade. Quando ela cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a nossa referência, para o discurso de autoridade. Bom, questão 5. Por que os meios virtuais têm sido o canal mais usado para a divulgação do discurso de ódio? São vários os motivos, Mas, principalmente porque algumas pessoas agem no ambiente virtual como se os atos praticados não fossem passíveis de consequências e punições. Então, é como se fosse um terreno livre para se fazer o que quiser. Além disso, na internet as pessoas podem disseminar o discurso de ódio de forma anônima, já que muitas vezes sentem vergonha ou medo de assumir os seus preconceitos. Questão 6. Quais são os grupos que são alvo principal do discurso de ódio? Negros, homossexuais, alguns grupos religiosos. Questão 7. No quinto parágrafo, a conjunção entretanto pode ser substituída por outra opção sem alterar seu sentido. Qual vai ser a opção que não altera o sentido do entretanto? Porque é explicativo, pois pode ser explicativo ou conclusivo, logo é conclusivo. E o porém é sempre adversativo, assim como o entretanto, por isso letra D. E a 8. Que fatos atuais exemplificam que o discurso de ódio é bastante comum na sociedade brasileira? Analise por meio de suas experiências, leituras e do que você observa nos meios de comunicação. A resposta é pessoal, mas vocês podem colocar aquilo que se vê na TV, aquilo que se vê nas redes sociais,
que muitas vezes são discursos assumidos para ferir, ofender, difamar, desacatar. Então, são os exemplos que vocês vão utilizar para responder a questão 8. Qualquer dúvida, poste no tópico dúvidas do Classroom de sua turma.